Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma saudação especial aos cidadãos aqui que nos acompanham, não só pela TV Câmara, mas também vem aqui acompanhar a sessão de Câmara no plenário, em especial na pessoa do senhor Rogério, morador lá do Vila Formosa, que se dedica, já cuidou bastante daquela praça em frente à sua casa, lá na Rua Aurora. É um cidadão exemplar que sempre está preocupado com as questões da cidade. Bom, entrando aqui, fazendo uma prestação de contas aos nossos trabalhos na última semana, gostaria de destacar uma ação que tenho feito. Há pouco que foi colocado o problema das enchentes na cidade de Jacareí, e eu também me preocupo com esse tema. Acho que é um tema, juntamente com o trânsito, um dos grandes desafios que a nossa cidade tem, pela questão da sua topografia, e muito pela omissão também em se criar obras de drenagem até então, e venho me preocupando em como solucionar os problemas. Os problemas nós já conhecemos e precisamos encontrar soluções para diminuir o impacto negativo desses problemas. Uma delas, enquanto membro da comissão, nós convocamos aqui os responsáveis pelas obras de drenagem do município, juntamente com moradores dessas áreas afetadas, no caso Jardim Jacinto, Vila Guarani e Parque Itamaraty, e foi nos apresentado o plano de drenagem da cidade, que requer aí um investimento bastante grande, mas ficamos sabendo aí de última mão, numa reunião do dia de hoje, que os recursos vindos do governo federal, através da Secretaria do Tesouro Nacional, que nós aprovamos inclusive o recebimento disso, enfim, foi liberado uma burocracia aí burra do poder público, para chegar aqui no município, que vai possibilitar a construção de 2 piscinões, o que deve amenizar o problema das enchentes na cidade de Jacareí. Além da isenção dos tributos para as vítimas das enchentes, que nós, é uma bandeira que batalhei, conseguimos aprovar nessa casa, preocupado com o pior, o que pode acontecer. De fato, nós reconhecemos que nesse quesito das enchentes, pouco conseguimos avançar em termos de obra de infraestrutura, e prevendo isso, nós começamos a nos reunir para ver como é possível, caso isso aconteça, diminuir esse impacto. E daí, na semana passada, peço que a técnica coloque o primeiro slide, tive uma reunião na Secretaria de Segurança do município, onde nos reunimos o secretário de Segurança, que também é o responsável pela Defesa Civil, que é o órgão da prefeitura que dá o primeiro atendimento às vítimas das enchentes, o tenente Veloso e outros companheiros do Corpo de Bombeiros, que também faz esse atendimento no momento da enchente, e o bombeiro civil Fabiano, que está aí ao meu lado nessa foto, que estávamos lá, obrigado, antes do momento das chuvas, quebrando a cabeça, pensando como podemos fazer para atendermos aí a população nesse momento de emergência que fatalmente ocorrerá, e o que poderíamos fazer para diminuir esse impacto negativo. E algumas coisas pudemos trazer. Primeiro, trazer uma informação que o INPE, diferente de todos os outros anos, o INPE instalou um radar de chuva no território da Universidade Univap, e o município terá acesso a esses dados. Eles já fizeram esse convênio técnico e poderá, com uma antecipação de 5 horas, definir qual o volume de chuva e em qual região da cidade essa chuva vai cair no município de Jacareí. Com essa informação será possível antever aonde ocorrerá a enchente, na medida de poder informar a população desse bairro que isso vai acontecer. O ideal é que não houvesse enchente, mas já que sabemos que ela vai ocorrer, porque de fato nenhuma obra que solucione esse problema foi realizada, pelas razões que já relatamos aqui, então precisamos procurar diminuir esses problemas. E aí nos debruçamos junto com o Corpo de Bombeiro, com a Defesa Civil, na semana passada, e também nasceu daí uma ideia muito importante do próprio bombeiro civil Fabiano, de criar a Associação dos Bombeiros Civis de Jacareí,
estamos iniciando esse trabalho para criar um corpo de voluntários para, nesses momentos de calamidade pública, esse corpo de voluntários também poder ser acionado para ajudar esse atendimento à população. O ideal, volto a dizer, a minha vontade é que não necessitássemos disso, mas diante disso não posso ser indiferente e me resumir aqui apenas ficar verbalizando os problemas que vocês já conhecem. Então eu estou buscando criar ou encontrar ações práticas que diminuam esse impacto negativo. Então estamos nesse estágio avançado e iremos aí criar esse corpo de emergência de forma eficiente, que consiga avisar a população antes da ocorrência desses problemas, para que móveis, para que remoções, para que proteções às casas possam ser feitas antes mesmo desses problemas acontecerem. Então, dentro aí das limitações que o vereador tem, eu penso que uma dessas é um trabalho que me sinto na obrigação de fazer e me senti bastante contemplado com a atenção dada pelo secretário Santana, pelo tenente Veloso, do Corpo de Bombeiros, e também pelo bombeiro civil Fabiano. Nessa oportunidade também discutimos a questão da necessidade de segunda base do Corpo de Bombeiros de Jacareí. De fato isso é real. Pela segunda vez aprofundamos essa conversa e estamos para tomar um passo mais concreto na busca de viabilizar essa melhoria para a cidade de Jacareí. Então registro aqui esses trabalhos para isso. Um segundo momento da pauta que eu gostaria de compartilhar, até por um lapso, acabei não falando na última sessão, primeiro parabenizar o trabalho da Fundação Cultural pelos eventos culturais que têm ocorrido aos finais de semana, com entrada franca para toda a população da cidade. Pude participar de 2 eventos no sábado e no domingo um evento bastante importante lá no Educa Mais Centro, antigo Trianon, que foi o concerto de aniversário de 10 anos da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, que antes funcionava, lá exposta ao tempo na Praça Raul Chaves. Hoje já tem sua sede no Educa Mais Paraíso, atende mais de 200 crianças da cidade de Jacareí, todas elas aprendendo uma vocação musical. Sem dúvida nenhuma é o projeto social mais importante e mais eficiente dessa cidade em termos de trabalho com a juventude. Vários daqueles jovens, ao longo desses 10 anos, se transformaram em profissionais da música, trabalham e ganham sua vida e sustentam suas famílias através dessa obra, capitaneada pelo maestro Mauro Messias Bueno, o qual tive então a satisfação de no domingo, tivemos aí a solenidade, além do concerto de aniversário de 10 anos da orquestra, reconhecer esse trabalho de tantos anos do funcionário de carreira, Mauro Messias, maestro, que capitaneia, concedendo o título de cidadão benemérito, já que ele é jacariense de nascença. Obrigado, técnica. Então, foi um evento bastante importante, compartilho essa situação, esse reconhecimento, e coloco até tardio, para esse jacariense que tanto se dedica na recuperação da vida de jovens que aprendem uma vocação musical pelo seu trabalho, e com a construção do Teatro Municipal, a orquestra terá uma sede oficial e estamos trabalhando junto também com a Secretaria de Educação, que melhores condições a cada vez mais seja dado. E por fim, gostaria aqui de falar um pouco nesse último minuto que me resta da matéria que saiu aqui no Vale Paraibano. Hoje estarei o Vale Paraibano no horário da liderança também, mas para falar da matéria que saiu aqui na página 4 do Vale Paraibano, falando então que o governador, depois das provocações, das iniciativas dos deputados da região, sancionou a lei que cria a região metropolitana do Vale do Paraíba, um projeto que coloca a nossa região num outro patamar, num patamar em pensar os problemas das 39 cidades que contemplam essa região de forma mais qualificada, podendo inclusive receber mais recursos do governo do estado, do governo federal, inclusive repasses internacionais do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e penso que é um grande avanço para a nossa região, que possamos aí unir forças para viabilizar o trem-bala, que também irá criar um avanço de mobilidade para as cidades que aqui fazem parte. Concluindo, senhor presidente,
e que possamos, então, na composição da comissão, existirá uma comissão de gestão da região metropolitana, acompanhar de perto, ter nossos representantes e que isso traga também bons frutos para a cidade de Jacareí. Então, saúdo essa boa notícia e compartilho com vocês. Voto no área da liderança para falar um pouquinho do tema de segurança. Obrigado.